Olá, meu nome é Jânio André e nessa aula nós vamos fazer uma introdução ao estudo da ótica geométrica. Veja bem, em ótica nós estudamos fenômenos relacionados à luz e à visão. Assim, de partida, nós precisamos ter uma noção do que é esse elemento que será objeto do nosso estudo, chamado luz. Para que a gente tenha uma noção melhor do que é esse elemento da natureza, nós podemos dizer o seguinte: o sinal de TV é um tipo de radiação eletromagnética. O sinal de AM é um tipo de radiação eletromagnética, bem como o sinal de FM. Além desses três que eu acabei de citar, existem muitas outras espécies de radiações eletromagnéticas, tipo micro-ondas, tipo raios infravermelhos, ultravioleta. Toda vez que você pega o controle remoto do seu aparelho de TV ou qualquer outro eletrônico que possui um controle remoto, você aponta para ele e aciona, aquele controle dispara um feixe de radiações eletromagnéticas na direção do dispositivo. Nosso olho não percebe isso. Por quê? Dentro de todo esse universo de radiações eletromagnéticas que existe na natureza, o nosso olho é capaz de detectar apenas uma espécie. E a essa espécie de radiação que os nossos órgãos visuais é capaz de captar, é que nós damos o nome de luz. Tá certo? Então, a gente tem uma noção agora do que é a radiação eletromagnética e do que é a luz, por consequência. Então, veja bem, o que diferencia uma radiação eletromagnética da outra? O que faz o sinal de TV ser diferente do sinal de AM e ser diferente do sinal de FM, ser diferente da micro-ondas, do raio infravermelho ou do raio-x? A resposta está na sua frequência. Vamos supor que essa seta que eu desenhei aqui no quadro represente uma escala de frequência. Para a esquerda, menor frequência. Para a direita, maior frequência. Existe uma faixa de frequência dentro dessa escala que pode ser detectada, pode ser percebida por nossos órgãos visuais. A essa faixa de frequência nós damos o nome de luz. E os valores dessas frequências são de aproximadamente, para a menor frequência capaz de sensibilizar os nossos olhos, nós temos o valor de aproximadamente 4 vezes 10 elevado a 14 Hz. E a maior frequência capaz de sensibilizar os nossos órgãos visuais, 7,5 vezes 10 elevado a 14 Hz. Qualquer radiação eletromagnética cuja frequência esteja compreendida dentro desse intervalo, esteja inserida dentro desse intervalo, vai ser capaz de sensibilizar os nossos órgãos visuais, nossos olhos. Dessa maneira, nós vamos chamar de luz. Uma frequência que tenha valor inferior a 4 vezes 10 a 14 pode estar presente nesse momento aqui nessa sala, mas meu olho não é capaz de captar. Qualquer frequência, ou uma frequência que tenha uma radiação eletromagnética, que tenha uma frequência acima de 7,5, ela pode também estar presente agora na minha sala, na sua sala em casa, mas os nossos olhos não é capaz de captar, porque está fora do intervalo das radiações que são capazes de sensibilizar os nossos olhos. A essa faixa de frequência, nós damos o nome de espectro visível. Faixa de frequência capaz de sensibilizar os nossos órgãos visuais, nós vamos chamar de espectro visível. Pois bem, temos a noção do que é radiação eletromagnética. Sabemos qual elemento distingue um tipo de radiação eletromagnética da outra. Então, eu vou falar sobre uma outra característica que é importante também da luz, ou da radiação eletromagnética, que é a velocidade. A velocidade das radiações eletromagnéticas no vácuo são todas a mesma
para toda espécie de radiação eletromagnética. No vácuo, a radiação eletromagnética, que corresponde a um sinal de AM, tem a mesma velocidade que a radiação eletromagnética que corresponde a um sinal de FM. E tem a mesma velocidade da radiação eletromagnética dentro do espectro visível. Todas elas têm a mesma velocidade. E essa velocidade, nós vamos usar a letra C para representar o seu valor, que é 3 vezes 10 à oitava metro por segundo. Todas as radiações eletromagnéticas se propagam nos ambientes com uma certa velocidade. No vácuo, todas elas têm a mesma velocidade, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Vale salientar que essa velocidade representa a velocidade limite em nosso universo. Nada consegue se propagar, viajar, se deslocar a uma velocidade superior a 3 vezes 10 à oitava. Ok? Agora, eu falei aqui a velocidade no vácuo. E em outros ambientes? Falando apenas da luz. Por exemplo, a luz se propagando dentro da água, a luz se propagando dentro da glicerina, dentro de um cristal, dentro do próprio ar atmosférico. Em cada um desses ambientes, a luz terá uma velocidade característica inferior a essa. Dentro da água, a luz se propaga com uma velocidade. No ar, se propaga com outra velocidade. Dentro do vidro ou do cristal, se propaga com outra velocidade. Em cada ambiente em que a luz se propaga, ela vai ter a sua velocidade própria. Lembrando que, no vácuo, 3 vezes 10 à oitava metro por segundo. E é a mesma para todas as espécies de radiações eletromagnéticas. O que eu falei para a luz sobre a distinção entre as velocidades em meios diferentes vale também para as outras espécies de radiações. Por exemplo, só para citar o sinal de AM, no ar se propaga com uma velocidade, dentro da água se propaga em outro. Ok? Então nós já temos noção do que é a luz. A luz é uma espécie de radiação eletromagnética. O que distingue as radiações, que é a sua frequência, e qual a sua velocidade. No vácuo e em ambientes que não sejam vácuo. Bom, temos uma noção geral aqui do que é a luz. Agora vamos passar para o tópico seguinte. Veja bem, em ótica geométrica, nós vamos precisar representar essa entidade, esse elemento que nós chamamos de luz. Então é preciso usarmos um recurso que facilite a nossa vida, que facilite a compreensão, que permita o estudo dessa entidade. Então veja bem, como exemplo, eu desenhei aqui uma lanterna. Vamos supor que aqui eu tenho uma placa qualquer, uma superfície que vai receber a luz da lanterna quando ela for acionada. Então veja bem, ao acionar a lanterna, ela irá lançar a sua luz sobre esse elemento, gerando uma região iluminada. Aqui está. A lanterna foi acionada e aqui está a região iluminada. Realizando um experimento como esse, na prática, nós não veríamos o feixe de luz atravessando essa região do espaço. Veríamos o brilho da lâmpada emitindo a radiação, veríamos o brilho da luz ao tocar na superfície, mas nós não veríamos a trajetória da luz ao se propagar do elemento que gerou essa radiação até o ponto de incidência. Então veja bem, nós vamos usar como recurso o seguinte. Para descrevermos esse elemento que visualmente nós não podemos ver, nós vamos usar retas orientadas, surgindo do ponto de emissão da luz na direção do ponto da superfície ou do objeto ou de qualquer elemento que vá receber essa radiação. Então veja bem,
A luz foi acionada e ela vai lançar a sua radiação sobre a superfície, então nós vamos representar a luz que foi jogada na direção da superfície através de retas orientadas, surgindo do ponto de origem na direção ao ponto de incidência, se houver o ponto de incidência. Lembrando que pode acontecer, por exemplo, de você apontar uma lanterna para uma região vazia do espaço e não ter nenhum objeto que essa luz intercepte. Então, nesse caso, a luz intercepta essa placa, então nós desenhamos retas orientadas dessa maneira. Aqui está. A quantidade de retas que nós vamos escrever é irrelevante. Você deve escrever quantas você julgar necessário e suficiente para a sua compreensão. Então, aqui eu tenho um conjunto de retas que representa a luz emitida pela lanterna e chegando a essa superfície. A esse conjunto, nós damos o nome de feixe. Feixe de luz. Ao conjunto de retas, nós vamos chamar feixe de luz. A uma única reta, nós vamos chamar raio de luz. Nós vamos usar esse tipo de desenho para representar a luz. Tudo bem? Então, sabendo disso, nós podemos ter feixes de luz divergentes, feixes de luz convergentes e feixes de luz paralelo. Muito simples. Imagina um elemento que possa emitir luz nesse ponto. Ao ser acionado, eu posso desenhar o seu feixe de luz dessa maneira. Um conjunto de raios partindo do elemento que gera a luz e se propagando em todas as direções. Aqui eu tenho um feixe de luz divergente. Convergente, por exemplo, podemos imaginar uma lupa. Aqui está a lupa. A luz do sol atravessa essa lupa e sabemos por experiência que, ao atravessar, a lupa irá concentrar os raios de luz num único ponto. Aqui está. Vamos lá, quase terminando. Foi a direção dos raios. Aqui está. Feixe de luz convergente. Por fim, podemos ter um feixe de luz paralelo. Como é que nós representaríamos? Um conjunto de retas paralelas. Aqui está. Lembrando que a quantidade de raios luminosos que nós vamos usar para compor o feixe depende do quão você do nível de detalhamento que você quer dar à sua interpretação. Tá certo? Às vezes um raio, você desenha um raio ou dois e já é suficiente. Às vezes você precisa desenhar uma quantidade maior para ter uma noção melhor do que está acontecendo. Então, gente, veja bem, nessa introdução nós falamos sobre o que é a luz. Nós vimos que a luz é um tipo de radiação eletromagnética. Vimos o que diferencia uma radiação eletromagnética da outra. O que diferencia o sinal de AM, sinal de FM, sinal de TV, micro-ondas, raio-x. Vimos que todas essas radiações no vácuo possuem a mesma velocidade. E, por fim, eu apresentei a vocês uma forma de representar a luz, uma maneira esquemática que nós vamos usar aqui com frequência para representar a luz e analisar os fenômenos luminosos. Meu nome é Jânio André e até a próxima.